Mas olha só, gente, eu não quero pregar hoje. Danilo, vamos inverter. Prega que eu vou para o teclado. Pastor, às vezes precisa sentar para ouvir também. E eu quero te ouvir hoje. Pastor Emerson não podia ter um compromisso hoje, gente. Graça e paz, amém? Boa noite. Você está feliz por estar na casa do Senhor? Glória a Deus, né? Abra por gentileza a sua Bíblia comigo. Lucas, capítulo de número 5. Lucas capítulo 5, acabo de ter a grande surpresa de ter os meus pais aqui comigo. Você pode ficar de pé, por gentileza? Pastor Paulo César, pastor Eliane, você pode aplaudir a Deus pela vida deles? Vamos sim. Está falando dele ontem, né? Ô, pastor Paulo, você tem que vir pregar aqui, mas vai ter aquele Fender Rhodes com aquela swingada maneira para você, ó. Que eu sei que tu gosta de um groove. Vamos marcar isso. Você nem avisa, né, rapaz, que vai vir, né? Tem uma conversinha contigo no final. Lucas, capítulo 5. Você que achou, diga amém. O texto diz o seguinte: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. Versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Baixe sua cabeça por um instante, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, essa não é minha palavra. Essa é a tua igreja, essa não é minha igreja. Eu te peço que o Senhor possa me usar com poder e graça nessa noite, uma vez mais. Fale aos corações, traga auxílio às nossas vidas e conforto à nossa alma. É que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto muito conhecido, creio que de toda a igreja. Se você não ouviu sobre esse texto, ou se você não ouviu sobre uma pregação sobre esse texto, imagino que você já tenha
ouvido alguma história relacionada à pesca maravilhosa de Lucas capítulo 5. E eu lendo a Bíblia hoje, eu enxerguei coisas que eu ainda não havia enxergado sobre esse texto. Eu quero compartilhar contigo essa noite aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu peço por gentileza que você deixe a sua Bíblia aberta para a gente acompanhar o texto. O primeiro versículo inicia falando que havia uma multidão se apertando. E essa multidão se apertava para ouvir a palavra de Deus. Basicamente, Jesus, por onde passava, ele sempre arrastava uma multidão com ele. Existia uma multidão de religiosos que seguia Jesus para poder pegá-lo em alguma falta e assim prendê-lo e matá-lo. Existia uma outra multidão que estava atrás de Jesus por conta dos milagres que ele fazia, por conta da multiplicação do pão, mas essa multidão estava atrás de Jesus, não por conta da multiplicação dos pães, muito menos atrás dos milagres. Mas o texto diz que a multidão se apertava para ouvir a palavra de Deus. Eu não sei de que parte da multidão você faz, mas eu quero fazer parte sempre da multidão que está atrás de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Tem alguém aqui que ama a palavra de Deus? Sabe, eu não sei se naquele dia alguém chegou para o povo da multidão e falou assim: hoje não tem milagre. Se você vier atrás de milagre, você pode ir embora, que hoje não tem milagre. Não tem problema, eu vim atrás da palavra de Deus. Hoje não tem pão multiplicado, não tem problema. Hoje eu vim atrás da palavra de Deus. Hoje não tem cego enxergando, não tem problema. Hoje eu vim atrás da palavra de Deus. Nós precisamos voltar a encher a igreja por conta da palavra de Deus. Por amor, por paixão, a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Diga eu. Isso me chama atenção. E essa multidão está apertando Jesus. E Jesus, ele está pregando próximo ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, que é a mesma coisa. E ele tem a ideia: eu vou para a praia, eu vou para o lago. Chegando nesse lago, eu entro num barco. Do barco a multidão não vai poder me apertar e eu vou conseguir pregar com mais facilidade. Essa é a ideia que Jesus tem e essa é a ideia que ele põe em prática. Ele vai até então ao lago de Genezaré. E chegando lá, diz o texto, que ele avista pelo menos duas coisas. Ele avista barcos e pessoas. E a Bíblia diz, o texto diz que Jesus, ele avista dois barcos. Quantos barcos? Não, você não está comigo. Quantos barcos? Dois barcos. Agora, interessante que a história, a tradição diz que esse lago de Genezaré era um lago onde havia muitos pescadores. E não só pescadores, mas também era usado para o trânsito de um lado para o outro, de pessoas e de cargas. E alguns comentaristas dizem que naquele lago tinha, no mínimo, naquele dia, mais de 100 barcos. Naquela época não tinha metrô, não tinha avião, não tinha motocicleta, não tinha automóvel. Então, o percurso que eles faziam, as viagens que eles faziam, era comum se viajar de barco. Mas, apesar de tantos barcos, o texto diz que Jesus viu quantos? Não interessa quantos barcos tem ao seu redor. Se Deus quiser te usar, pode ter muitos, pode ter grandes, enormes, mas se Ele quiser usar o teu barquinho, Ele vai usar o teu barquinho. Ele avista dois barcos, e de dois barcos, Ele escolhe um. Senhor, mas tantos barcos, mas eu quero usar o teu. Senhor, mas tantas embarcações, mas eu quero usar o teu. Mas, Senhor, tem barcos mais capacitados que o meu, mas eu quero usar o teu. Não precisa você me dizer quantas pessoas tem na sua frente, ou quantas pessoas mais capacitadas tem que você é na sua frente. Davi também tinha muitos na sua frente. Você lembra da história de Samuel, na casa de Jessé? Preciso ungir um rei. Jessé, você tem algum filho com aparência de rei? Tenho. Traz aí. Impressiona até o profeta. Mas Deus fala, não é esse.
Jessé, você tem mais um? Tenho. É esse. Deus fala, não é esse. E mais um, e mais um, e mais outro, mais outro. Jessé, acabaram os filhos, rapaz. Com perfil de rei, sim. Com o perfil de rei, sim. Não, eu não perguntei com perfil de rei. Acabaram-se os filhos? Não. Ainda tem um. Manda chamar. Não, mas você tem certeza? O cara não tem perfil de rei. Mas ele não tem tamanho de rei. Mas ele não tem vocabulário de rei. Mas me responda uma coisa, ele tem um coração segundo o coração de Deus? Não me interessa quantas pessoas, quantos diplomas estão na sua frente. Se Deus te escolheu, Pedro, preciso de um barco. Posso usar o seu? Interessante que, além dos barcos, Jesus vê homens lavando redes. Muito me chama a atenção isso, porque só lava a rede quem vai pescar. Só lava a rede quem está se preparando para pescar. E os pescadores, diz o texto, que haviam acabado de vir de uma noite frustrada de pesca. Acabaram de vir de uma noite frustrante de trabalho, onde trabalharam a noite inteira e não obtiveram resultado. Tentaram pescar a noite inteira e não obtiveram resultado. Mas mesmo diante de uma cena negativa, mesmo diante de uma cena talvez frustrante, desanimante, eles estão lavando redes. Eu não sei o que um conversava com o outro. Pedro, hoje não deu, mas vamos fazer o seguinte, vamos lavar a rede, porque amanhã... Pedro, hoje não pescamos, mas vamos lavar as nossas redes, porque amanhã... Pedro, hoje não pescamos, mas vamos lavar a nossa rede, porque eu tenho certeza que amanhã o resultado será diferente. Querido, mude a sua ação dentro da sua vida. Lave as suas redes, onde quer que seja. Lave as redes do seu casamento. Talvez o seu casamento hoje não esteja dando certo, mas amanhã, quem sabe as portas de emprego não se abriram hoje, mas amanhã, quem sabe os seus filhos não se converteram hoje, mas amanhã, quem sabe a doença chegou hoje, mas amanhã o resultado será diferente. Tem alguém para quem nessa palavra? Tá lavando rede, Pedro? Tô. Não deu certo hoje, mas eu vou lavar a rede, porque eu tenho certeza que o choro que durou toda essa noite de pesca acabará no amanhecer. Eu acho que Pedro conhecia o texto, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem. O texto diz que o choro pode, isso é uma hipótese, pode, mas a alegria vem, isso é uma certeza, pela manhã. Lave suas redes, porque teu amanhã será diferente. E Jesus agora, ele vai fazer um convite a Pedro. Eu quero que você preste muita atenção nisso. O convite de Jesus a Pedro é para usar o barco de Pedro para o seu ministério, para o serviço do seu ministério. O convite de Jesus é um convite ao serviço. Repita comigo. O convite de Jesus é um convite ao serviço. Jesus não está convidando Pedro para um cruzeiro. Pedro, me empreste seu barco que eu quero fazer um cruzeiro. Não. Pedro, me empreste seu barco que eu quero dar um passeio. Não. Pedro, me empreste seu barco. Para quê, Jesus? Porque eu preciso dele para pregar. Eu preciso do seu barco, do seu talento para servir ao meu ministério. Sabe? Eu imagino que Pedro poderia usar qualquer tipo de argumento para dizer não para Jesus. Jesus, mas logo hoje, trabalhei o dia todo
E na hora do pagamento, o governo bloqueou meu pagamento. Trabalhei o dia todo, me esforcei a noite inteira. E na hora de eu colher o resultado foi negativo. Jesus, hoje não dá porque as dívidas se acumularam. Meu telefone está tocando, 011. Sangue de Jesus tem poder. Eu sei que vocês nunca passaram por isso. Eu sei que vocês nunca passaram por isso. Eu não sei se tem alguém atendente de telemarketing aqui. Se você tiver aqui, eu quero orar por você no final, meu filho. E o pior é que fala assim, Danilo. Aí você pensa que é um amigo. Pois não. Danilo Silva do Nascimento. Quando fala o nome todo, irmão. Ai, Senhor Jesus, só eu que passo por isso. Senhor, hoje não. Hoje deu tudo errado. Pedro, ele tinha muitas possibilidades de respostas, mas mesmo com tantas possibilidades de respostas negativas, ele resolve dizer sim para o chamado de Jesus. Jesus, eu tenho realmente muitos motivos para falar não, mas eu digo sim. Senhor Jesus, deu tudo errado, e talvez isso até me encoraje a dizer não, mas eu digo sim. Diga sim para Jesus, diga sim para o convite de Jesus. E Jesus agora, ele pega o barco de Pedro e faz um pedido: Pedro, afaste o seu barco da areia, da praia. E Pedro obedece à voz de Jesus e afasta o barco. E Jesus começa a pregar. E lembre-se que Pedro já tinha trabalhado a noite inteira e agora ele vai para um culto. Ele está ali de assistente de Jesus, porque Pedro também está no barco. E lembre-se que naquela época, o sermão não era um sermão de 40 minutos, 50 minutos, como os nossos hoje. As mensagens de Jesus, as pregações eram grandes, de 3, 4 horas. E Pedro estava ali. Eu não sei se Jesus estava pregando e olhando para Pedro. Rapaz, eu estou pregando aqui há 2 horas, o camarada está cansado e até agora não está murmurando. Rapaz, eu estou pregando já 3 horas e o camarada está glorificando, está dando glória. Vou ter que fazer alguma coisa por esse rapaz. Jesus acaba a sua pregação, abençoa o povo vai embora. Talvez Pedro tenha chegado perto de Jesus. E aí, Jesus, vamos voltar para o lago? Não. Vamos voltar para a terra, Jesus? Não. Agora que o culto vai começar. Para onde a gente vai? Agora a gente vai para onde as águas são mais fundas. Agora a gente vai para onde as águas são mais fundas. O que a gente vai fazer lá, Jesus? A gente vai pescar. Você conhece a história, você sabe a quantidade de peixe que eles pegaram. Eu entendo uma coisa, o Espírito Santo falou muito forte essa manhã no meu coração. Porque Pedro aceitou o convite de Jesus ao serviço, ele agora está sendo convidado pelo mesmo Jesus para vivenciar o milagre. Você quer um convite de Jesus para o milagre? Aceite o convite para o serviço. O problema é que a gente quer a pesca maravilhosa, mas a gente não quer servir ao Senhor com os nossos talentos. Não, Senhor, escolhe outro barco. E sabe, Pedro nesse momento me ensina muitas coisas. Porque a gente começa a fazer a obra do Senhor, a obra de Deus. A gente se envolve em ministérios na igreja. A gente começa a se envolver em departamentos. E qualquer problema que aconteça na nossa vida, a primeira coisa que a gente fala: vou falar com o meu líder, porque a partir de hoje não trabalho mais na igreja. A gente começa a se empenhar. O vento sopra, a primeira coisa que a gente quer abandonar é o cargo na igreja. Vou te falar um negócio, querido, e aperta o cinto de segurança, por gentileza. O trabalho, o serviço na igreja, a gente trabalhar na igreja não é um privilégio para Deus, é um privilégio para a gente. Eu não consigo entender as pessoas que vêm na igreja e trabalham e acham que estão fazendo um favor para Deus. Não. Eu carregar a cadeira, não.
Eu chegar cedo na igreja para recepcionar, não. Querido, o beneficiado em trabalhar na casa de Deus somos nós. Vou falar mais baixinho. O beneficiado em trabalhar na casa de Deus somos nós. Amém? Agora, Deus é um Deus que Ele não deve nada a ninguém. No livro de Samuel diz o seguinte, Deus dizendo, eu honro aqueles que me honram. Eu honro aqueles que me honram. Sabe, é claro que a gente não trabalha por interesse, mas Deus, Ele não deve nada a ninguém. E por que Pedro? Porque Pedro, ele trabalha para Jesus. Porque Pedro, ele serviu ao ministério de Jesus. Jesus agora vai fazer com que Pedro, ele viva a maior experiência de provisão na vida dele. Você quer provisão, você quer milagre de Deus? Se envolva no serviço. Se envolva no trabalho do reino. Se envolva em propagar a mensagem do Evangelho. Deus não deve nada a ninguém. Você pode repetir essa frase? Deus, mais forte, Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. E outra coisa, todos aqueles que trabalham para o reino nunca ficam sem provisão. Todos aqueles que trabalham para o reino nunca ficam sem provisão. Essa é uma verdade que eu descobri vivendo, no cotidiano, na vida, com experiência. Alguns anos atrás, eu servia junto com meu pai é pastor, ele era pastor na época na igreja do Engenho da Rainha. Eu trabalhava já com a juventude junto com a Rebeca, minha esposa. E a gente estava vivendo um momento, eu e Rebeca, a gente não tinha um Pedro ainda, a gente estava vivendo um momento financeiro um tanto difícil. Sabe, quando o vento sopra, parece que... Irmão, tem época que o vento sopra tanto, que quando você vê um ventilador, você até chora de medo. Você vê um ventilador, pelo amor de Deus, deixa de ligar esse ventilador aí. E a gente estava vivendo esse momento, e o meu carro, o carro que eu tinha, quebrou. E a gente tinha os serviços da igreja para fazer, além dos cultos, além dos compromissos, nós tínhamos as nossas visitas aos lares que nós fazíamos. E a gente já morava aqui no Jacarapaguá, no Rio Centro, e a igreja que a gente fazia parte era lá no Engenho da Rainha, zona nobre do Rio de Janeiro, entre o Morro da Galinha e o Juramento. O pastor conhece essa área ali, né? Engenho da Rainha, logo depois ali do Leblon. E a gente trabalhava lá, feliz da vida, trabalhando. E um dia a gente foi fazer uma visita na casa de uma ovelha lá. E a gente fez a visita e tudo mais, e saímos, voltamos. Na volta, meu pai até me deu uma carona na linha amarela. Eu falei, pai, não precisa levar a gente aqui não, que tem um ônibus que deixa na porta de casa. Ele tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Estava eu e a Rebeca só. Tudo certo. Meu pai foi para casa, estava nessa visita pastoral com a gente também. Meu pai voltou para casa e a gente está no ponto. E como aquele lugar ali é um lugar à noite que, eu não vou dizer perigoso, né, mas solitário. Um lugar solitário ali, em frente à saída 7 da linha amarela, quem passa por ali sabe que tem um ponto de consumo de drogas, de crack e tudo mais, pessoas que moram na rua, enfim. E a gente já estava ali em torno de umas 11h30 da noite. E aquele negócio meio, né, não perigoso, misterioso, vamos dizer, né? Misterioso, aquele negócio misterioso ali, né? Você passa sempre ligado, guarda celular, guarda tudo, né? Aquela coisa. Por precaução, para não dar brecha para o inimigo, vamos dizer isso, né? E nesse momento você vai lembrando tudo que é salmo de proteção. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. A sombra do... Salmo 40. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem... Tudo que é salmo de proteção, você fica, né? E está demorando para passar o ônibus, vem um ônibus. Isso está eu e a Rebeca no ponto de ônibus, algumas pessoas ainda, vem um ônibus. Eu não sei porquê, eu perguntei, filha, você está com o dinheiro da passagem aí? E nisso o ônibus já parado. Ela falou assim, não, você não está? Eu falei, também não estou. Jesus da glória. Aí o motorista, aquele olhar, né, bem meigo, educado,
Vão subir ou não vão? Falei, deixa para a próxima, querido. O ônibus fechou, uma vergonha terrível. O ônibus vai nesse momento. Rebeca, ela, como eu posso dizer? Ela fica com raiva. E a mulher, não sei de vocês, mas a minha mulher, quando fica com raiva, ela recebe um dom de línguas, irmão. E Rebeca começa a manifestar no dom de línguas ali. Blá, 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 blá. Blá, e você, que irresponsável, que a gente sai para a rua sem dinheiro. Eu falei, calma, amor. Tem dinheiro no banco. Vamos caçar um 24 horas que a gente saca. Não, mas 24 horas funciona só até 10 da noite. Eu falei, 24 horas funciona só até 10 da noite. Eu falei, sim, filho, mas vamos lá. Vai que esse aí funciona 24 horas, né? Tinha um posto próximo do ponto de ônibus. Rebeca, pensa num dom de línguas, irmão. E falando, eu falei, filha, calma, calma, amor, já sem graça na rua, né? Falei, calma, calma. A gente foi andando até esse posto lá, sei lá quantos metros, tinha quase 1 quilômetro, sei lá. E eu falei, Senhor, tomara que seja aqueles caixas que tem a nota de 20, Senhor. Que é tudo que eu tenho. Se for aqueles caixas com nota de 50, já ia passar luta. Achei o caixa. E saquei a fortuna, os 20 reais. Falei, glória a Deus. E Rebeca falando ainda, falando muito. E naquele momento, irmão, eu falei assim, com a autoridade que eu tenho do Espírito Santo, a autoridade que Jesus me deu como seu marido, em nome de Jesus. Cala a boca agora. Tem coisa, irmão, que é só com a unção do Espírito Santo. E Rebeca ficou, né? Mas naquele momento que a gente estava agora caminhando de volta ao ponto de ônibus, já quase meia-noite, lugar totalmente deserto, eu comecei a questionar Deus no meu pensamento. Eu falei, Senhor, eu não estou vindo aqui para a comunidade do Gênio da Rainha passear. Eu não estou vindo aqui jogar conversa fora, fazer fofoca. Eu estou vindo aqui fazer a tua obra. E se eu estou passando pelo que eu estou passando, é porque eu estou fazendo a tua obra. Aí eu já irritado, já fiz logo um desafio. Eu falei, e outra coisa, se tu és Deus, e se você está comigo nesse negócio, eu quero ir de carro para casa. Pedi logo um negócio difícil, que eu sabia que não ia acontecer. E aí eu teria na minha mão uma carta para dizer não sempre para Deus. Eu fazer a tua obra? Não. Lembra daquele dia? No meu coração. Eu falei, eu vou ter uma carta eterna para dizer não para Jesus. Todas as vezes que alguém me convidar para o serviço na igreja, eu vou falar não, porque Deus me deixou na mão. E eu pedi uma coisa logo absurda. Gente, passar um carro ali para me dar uma carona, assim, sem me conhecer, naquele ponto ali. E eu estou voltando para o ponto, orando em pensamento, não estou falando nada, orando em pensamento. E eu volto para o ponto. E agora, cadê o ônibus que não passa mais? Meia-noite, depois de meia-noite, o ônibus já não passa mais. E eu estou com aquilo na cabeça. E nesse momento você já fica, né, murmurando em pensamento. Eu sei que é só eu que murmuro em pensamento. Estou fazendo a tua obra, Senhor. Estou fazendo a tua obra. Estou fazendo a tua obra. Se você é Deus, eu quero um carro para ir para casa. Eu estou lá no ponto agora, já não tinha mais ninguém. Ninguém. Do nada, me parece um carro azul marinho ou preto, não lembro exatamente, mas eu lembro que era um Citroën C3, eu acho. Na minha frente. Abre o vidro, sai uma voz de lá grave. Danilo, é você? Eu estava com tanto medo que eu nem sei, irmão. Quem está perguntando? Eu nem sei se... Que depende, quem pergunta? Mas o rapaz do carro insistiu. Não, você é o Danilo Sina, sim. Eu falei, Senhor, agora, perdoa os meus pecados, Senhor, me recebe no céu. É o Danilo Sina, sim. Eu falei, você está falando? Sou eu. Ele, rapaz, sou muito seu fã. Passei por aqui, algo me disse que era você que estava no ponto, eu parei aqui só para falar contigo. Poxa, todos os eventos que você está, todos os eventos eu sempre estou. Você vai tocar, você vai para todo lugar que você vai, eu sempre estou. E nisso eu olhei para a Rebeca, você sabe que casal, depois de um tempo, começa a conversar só com o olhar, né? E eu, com o meu olhar com a Rebeca, falei assim, você conhece esse rapaz de algum lugar? Rebeca, nunca vi mais azul. Só no olhar. Sem falar uma palavra, só no olhar. Só no olhar. Ele falou, falei, obrigado, tudo mais. Aí ele perguntou, você está indo para onde? Eu falei, rapaz, eu estou indo em direção à Barra. Ele, cara, eu estou indo para lá. Você quer uma carona?
Calma, não, segura. Segura, irmão, calma. Segura. A gente já vai dar glória já, segura um pouquinho. Eu olhei para a Rebeca novamente, e Rebeca olhava assim, você não conhece esse rapaz, você nunca viu, pode ser alguém querendo sequestrar a gente, você não vai entrar nesse carro. Só com olhar. Eu olho para ela, lembro do ônibus que não passa mais, olho para o rapaz, eu falei, sim, aceita a carona, sim. Claro que eu aceito. Eu olhei para a Rebeca e falei assim, você entra nesse carro, você vai a pé para casa. Rebeca já sentando no banco de trás. E agora eu estou indo de carro para casa. Só que naquele momento a minha fé ainda não era muito grande. Eu falei assim, quer saber? Isso foi coincidência, no meu pensamento. Foi eu pensar isso, o rapaz falou assim, cara, desculpa, deve estar achando muito louco isso aqui, mas eu passei por você, algo me disse que eu tinha te visto, e falou assim, faz o retorno. Volta ao bairro todo, e pega o meu filho e leva para casa. O rapaz falou assim, ó, Deus mandou vir te pegar aqui e te levar. Sabe por quê? Porque quem trabalha para Jesus nunca fica sem provisão. Você quer provisão? Você quer milagre? Você quer ver a mão de Deus agindo na tua vida? Se entregue para Ele. Trabalhe para Ele, se envolva no reino, se envolva no ministério, deixe-se gastar, gaste as suas influências, o seu talento, a sua profissão, o seu dinheiro, invista no reino de Deus, porque Deus nunca vai ficar devendo nada a ninguém, sabe? É o que eu tenho descoberto, o nosso pastor cansa de dizer, o mesmo Deus que dá a visão, dá a provisão. É o que eu tenho crido, eu tenho andado por essa palavra. É o que eu tenho acreditado. E Pedro agora, ele está vivenciando a maior pesca da vida dele. Eu quero que você olhe no texto comigo. No verso 5, respondeu-lhe Simão, mestre. Verso 5, respondeu-lhe Simão, mestre. É isso que está na tua Bíblia? Agora, no verso de número 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, olha para cá. Deus falou isso comigo, eu nunca tinha enxergado isso, Deus falou isso comigo nessa manhã. A primeira vez que Pedro se refere a Jesus, ele chama de está fraco. Primeira vez que Pedro se refere a Jesus, ele chama de... E eu perguntei por quê? Porque até então, Pedro estava no barco, vendo Jesus ensinar. E quem ensina é? Por isso, mestre. Antes do milagre, Pedro conhecia um Jesus que era... Só que depois do milagre, ele chama Jesus não de mestre, mas de Senhor. E eu vou te falar por quê. Naquela época... existia a cultura do senhorio. O que é isso? Todo senhor tem um servo ou escravo. A Bíblia traduz em português a mesma palavra, que é doulos, né? Servo ou escravo. Todo senhor tem um servo ou escravo. E toda palavra do seu senhor, ela tem que ser obedecida pelo seu servo. O servo, ele não tem opção de obedecer ou não obedecer. Se ele é servo, se ele é escravo, ele tem que obedecer. Se o Senhor libera uma palavra, o servo tem que obedecer. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, joga a rede ao mar. Pedro escuta, mas também os peixes, que são servos do Senhor, escutaram. E porque Jesus liberou uma palavra, os peixes, que também são servos do Senhor, obedeceram a palavra. Pedro conhecia um Jesus que era mestre. Agora ele conhece um Jesus que é Senhor. A mesma palavra que estava presente no Gênesis
1:20, onde os seres vivos do mar estavam sendo criados, era a mesma palavra que estava sendo dita em Lucas 5, Jesus. João 1:1, no princípio era Deus, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus era a palavra. Jesus é a palavra. Sabe, eu não sei se naquele momento que Jesus libera uma palavra, os peixes começam a falar assim: rapaz, você está ouvindo a voz? Eu conheço essa voz. É ele? É ele. Ah, ele chamou, nós vamos ter que ir. Querido, o seu casamento, as suas finanças, a sua vida precisa apenas de uma palavra de Jesus. De uma palavra de Jesus. Eu te pergunto, o que hoje precisa na sua vida de uma palavra de Jesus? O que hoje, na sua vida hoje, precisa de uma palavra de Jesus? Pedro estava com o coração temoroso. Senhor Jesus, nós trabalhamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra. O que na sua vida hoje precisa de uma palavra de Jesus? O que na tua vida precisa de uma palavra de Jesus? As suas finanças, diga, finanças, ouça a palavra de Jesus. São seus filhos? Diga, filhos, ouça a palavra de Jesus. Vamos fazer um ato profético aqui. Eu quero que nesse momento você lembre de algo que precisa de ouvir uma palavra de Jesus. É tua casa, você vai falar casa, ouça a palavra de Jesus. É teu emprego, você vai falar emprego, ouça a palavra de Jesus. É teu corpo, é tua saúde, você vai falar saúde, ouça a palavra de Jesus. Vamos fazer isso? No 3, vou contar 3. 1, 2, 3. Finanças, ouça a palavra de Jesus. Você não está com fé, mais uma vez. 1, 2, 3. Você não está com fé ainda. Mais uma vez. 1, 2, 3. Jesus. É uma palavra apenas. É uma palavra apenas. É uma palavra apenas. Uma palavra apenas. Uma palavra apenas. Uma palavra apenas. Eu não preciso de muito. Eu preciso apenas uma palavra de Jesus. Pedro, ele está vivendo a maior colheita da vida dele. Pedro está vivendo o maior momento da vida dele. Quem sabe dali Pedro seria o referencial de pescador naquela área. Pedro, ele sai de um lugar de total fracasso, de total falência, para o topo de uma provisão que ele nunca tinha vivido. Só que Jesus agora faz novamente um convite a Pedro. Pedro, você pescou tudo isso, mas eu quero te fazer, não pescador de peixe, mas pescador de homens. E o texto termina dizendo que eles largaram tudo para trás. Tudo o que? Barco, rede, a quantidade de peixes que eles pescaram para seguir Jesus. Às vezes nós estamos presos a tantas coisas nesse mundo. A gente não consegue largar aquilo que a gente chama de bom, aquilo que a gente chama de próspero, aquilo que a gente chama de bênção. Mas eu vou te falar um negócio. Aquele que trabalha para Jesus nunca fica sem provisão. Aquele que trabalha para Jesus nunca fica sem provisão. Nunca, 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 nunca. Pedro talvez tenha ouvido o convite de Jesus e talvez olhado para os peixes na praia. Essa quantidade de peixes eu nunca pesquei. Essa quantidade de peixes vai me gerar muito dinheiro, mas estar perto de Jesus é muito melhor. Caminhar com Jesus é muito melhor. Se Pedro, ele escolhe ficar com os peixes, ele não teria andado sobre as águas. Se Pedro, ele escolhe ficar com o peixe, ele não teria recebido a revelação de Deus, que Jesus era o Cristo. Se Pedro tivesse escolhido ficar com os peixes, talvez ele não curasse o aleijado na Porta Formosa. Se Pedro escolhesse ficar com os peixes,
talvez ele tivesse abortado a missão de pregador, a ponto de pregar e quase 3.000 almas aceitarem Jesus. Mas porque ele escolheu abrir mão dos peixes, ele vivenciou tudo isso na vida dele. Vou te falar um negócio. No momento que a gente abre mão dos peixes, a gente não tem ideia do que a gente está recebendo futuramente. A gente não tem ideia. Quando a gente abre mão dos peixes, da riqueza, para seguir a Jesus, a gente não tem ideia do sim que nós estamos dando, do que nos espera à frente. Quem sabe essa noite não é uma noite de você abrir mão de algumas coisas para seguir a Jesus. Talvez você pense, mas tudo que eu tenho no mundo, os prazeres, as facilidades são tão boas, mas eu te digo que Jesus é muito melhor. Jesus é muito melhor, é muito melhor, é muito melhor. É muito melhor. Tudo que você tem, não interessa o que você tenha, tem fim nessa terra. Mas Deus nos prometeu um tesouro eterno, celestial, que está lá no céu. Você pode ficar de pé no seu lugar? Jesus é melhor que tudo. Jesus é melhor que a prata, Jesus é melhor que o ouro, Jesus é melhor que a fama, Jesus é melhor que o prazer sexual, Jesus é melhor que a influência, Jesus é melhor que qualquer riqueza, qualquer bem desse mundo. Jesus é muito melhor, infinitamente melhor. Não tem como comparar Jesus com nada, porque Jesus é incomparável. Quem sabe essa noite você veio aqui, talvez falando assim, eu vou mais um culto, eu não sou crente, mas eu vou lá na igreja porque eu gosto daquele ambiente. Aquele ambiente me faz bem. Eu tenho uma notícia para você. Você pode levar esse ambiente para dentro de você. Você pode levar esse ambiente para a sua casa. Você pode levar esse ambiente para o seu trabalho, para a sua família, para os seus filhos. Você pode ser esse ambiente. Ao invés de você visitar o ambiente, aonde você chegar, o ambiente chegará com você, porque você será o ambiente. Ao invés de você falar assim, eu vou na igreja porque lá me faz bem, as pessoas vão dizer, eu quero ficar perto dele ou dela, porque ele ou ela me faz bem. Mas você só vai conseguir viver isso, vivenciar, se você tiver Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Eu quero fazer esse mais precioso convite que um homem, que uma mulher pode ouvir. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida hoje para Jesus? Se tem aqui, eu gostaria que você levantasse sua mão. Tem alguém aqui que quer levar esse ambiente para dentro de si? Tem alguém aqui que quer vivenciar todas essas maravilhas e bênçãos que Deus, Ele nos permite viver? Se você está aqui, levante sua mão, onde você estiver. Tem alguém aqui que quer uma mudança de vida? Quer ser servo do Rei Jesus? E no reino, querido, não tem espaço para escravos, só para filhos. Você pode hoje ser chamado de príncipe e princesa do Senhor. Tem alguém aqui que quer ter uma mudança de vida, quer ter um relacionamento com o Senhor? Não tem ninguém? Eu quero fazer um segundo convite. Tem alguém aqui que quer um profundo relacionamento com Deus hoje? Talvez você frequente a igreja há tanto tempo, talvez você conheça a igreja há tanto tempo, mas até hoje o seu relacionamento foi entre Jesus e os peixes. Deus te quer por inteiro. Deus te quer por inteiro. Feche os olhos, queridos, por gentileza. Deus te quer por inteiro. Você sabe que você pode ser muito mais usado por Deus. Você sabe que Deus, Ele quer evidenciar o seu ministério na sua casa, por onde quer que você passe.
Se você está aqui nessa noite, eu quero que você venha aqui na frente, por gentileza, porque eu quero orar por você. Se essa palavra falou no teu coração, eu quero que você venha aqui na frente, porque eu quero orar rapidamente com você. Jesus é a melhor coisa que o homem pode ter em sua vida. Jesus é a melhor coisa que o homem pode ter em sua vida. Jesus é a melhor coisa que o homem pode ter em sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Jesus é a melhor coisa que o homem pode ter em sua vida. Jesus é a melhor coisa que o homem pode ter em sua vida. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essas pessoas que estão aqui à frente, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor, por misericórdia e graça, nos receba. Mude a vida, Senhor, mude o caminho, mude a história. As pescas que foram marcadas por tragédias, por fracassos, Senhor, muda essa história. E os lugares que foram marcados por tristeza, vêm ser marcados agora por dupla honra, Senhor. Por pescas maravilhosas, seja na vida, na família, na finança, onde quer que seja, Pai. Nós precisamos apenas de uma palavra. Uma palavra, uma palavra, uma palavra. Habite no coração deles, Pai. Renova as forças, renove o ânimo. Dê uma nova perspectiva de vida, Senhor. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Uau! Que isso, hein? Está estudando? Benção, né, queridos? Quem foi abençoado por essa palavra hoje? Eu sempre olho para esse texto e algo que me chama a atenção é que Jesus, ele é atraído pelo vazio. Ele não é atraído por coisas cheias. Ele entrou no barco porque o barco estava vazio. Às vezes a gente está chamando para ele entrar, mas quando ele chega e fala, não tem espaço. Aí ele permite que a gente viva um vazio. Tem gente que sai perdendo tudo para poder ter espaço para ele entrar. E quando ele entra, ele bota ordem na casa. Então, grave isso. Deus é atraído por coisas vazias e quebradas, porque ele vem para consertar e para preencher. Amém? Se você está vivendo um momento de vazio na sua vida, você está no momento ideal para ele entrar. Levante as suas mãos bem alto. Pai, nós te louvamos por essa noite. Te louvamos pela tua palavra ministrada. Te louvamos porque tu és aquele que dá ordem ao vento e o vento te obedece, dá ordem ao mar e o mar te obedece, dá ordem aos peixes e os peixes te obedecem. O Senhor é o haja, o Senhor é o dinamite, é o que faz a coisa acontecer e sentir nada do que existe, existiria, porque o Senhor é a essência de todas as coisas. Obrigado porque a tua palavra foi semeada em nós e que ela venha frutificar na nossa vida. Leva-nos em paz para as nossas casas, nos livra de todo o mal, nos dê uma semana de bênção, uma semana de portas abertas, uma semana de respostas, uma semana de páginas viradas, Senhor, uma semana de superação. Destrava aquele negócio que tem que ser destravado, Senhor. Deus, se aquele contrato que está para ser assinado, que ele seja assinado, Senhor. Que aquilo que está retido, que seja liberado, Senhor. Essa semana ainda, Senhor, queremos escutar testemunhos aqui no próximo domingo. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, obrigado pela tua presença nesse lugar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Aleluia.